Continuando a aula aqui, a gente vai falar agora sobre uma inequação do primeiro grau, produto. Uma inequação produto, o produto de duas funções do primeiro grau. E observe que se eu fizesse a multiplicação algébrica aqui, isso daria uma equação do segundo grau, uma inequação do segundo grau. O que a gente ainda não aprendeu a resolver, a gente ainda vai aprender, mas vamos tentar focar aqui em como a gente resolveria sem fazer chuveirinho. Veja só, a gente viu lá no exemplo anterior de que todas as vezes que a gente tiver uma inequação menor, maior, menor igual, maior igual que zero, a gente vai ter que fazer o estudo do sinal da função que está aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui, 2x menos 4. Vamos fazer o seguinte, para estudar o sinal dessa função, a gente só precisa estudar o gráfico dela, né, que é uma reta, e por onde ele passa no eixo x, que é a raiz da função. A gente viu isso lá na aula de função do primeiro grau, lá atrás. Então, vamos fazer o seguinte. A raiz dessa função aqui, para descobrir, é só igualar ela a zero. A gente resolve isso aqui rapidinho. Passa para cá, passa para cá. X vai ser igual a 2. Então, o sinal dessa função, a gente vem aqui no eixo x, marca o 2. O 2, que está aqui, ele é raiz dessa função, ou seja, é o valor de x que eu coloco aqui para que ela se torne zero. Pode ser igual a zero aqui na equação? Pode. Se pode ser igual a zero, então a gente põe uma bolinha fechada para incluir esse cara na nossa solução. Bem, agora é só a gente passar uma reta por esse valor 2 aqui. A reta é crescente ou decrescente? Minha gente, é crescente, o coeficiente angular é positivo. Então a reta vem aqui, e corta esse valor. E aí a gente viu valores da reta acima do eixo x, que são esses daqui, todos esses valores, eles são positivos. Valores abaixo do eixo x, eles são negativos. Certinho? Então está aqui feito o estudo do sinal dessa primeira função. Para estudar o sinal da função, basta com que a gente saiba quem é a raiz e a partir da raiz a gente desenhe o gráfico dessa função aqui do primeiro grau. Valores acima do eixo x são positivos, valores abaixo são negativos. Agora vamos estudar o sinal dessa outra função aqui, 3x. 3x igual a zero, a solução é o x igual a zero. E estudando o sinal, a gente vem aqui na reta, com bolinha fechada, porque essa solução é válida. Quando eu coloco 0, 0 vezes qualquer coisa é zero, e pode ser igual a zero essa inequação. Então tudo bem, ser esse valor. E por esse valor a gente vai passar a reta, que é o gráfico dessa função aqui. Sem se importar com onde é que está o eixo y, tá? Porque nesse caso a gente só precisa saber que valores acima do eixo x são positivos e valores abaixo do eixo x do gráfico, né, são negativos. Valores do gráfico abaixo do eixo x são negativos. Beleza, então já tem o estudo do sinal, tanto de uma função quanto da outra. O que é que a gente faz agora? Você vai vir aqui e colocar a quantia de retas que você estudou o sinal e mais uma reta aqui no final. Agora você vai reproduzir os resultados aqui. Bem, eu tenho 2 aqui, bolinha fechada, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Beleza. Eu tenho 0, tá mais para a esquerda do 2, lembre que você tem que colocar de maneira mais real aqui, né? Então o 0 está aqui, bolinha fechada, a direita do 0 é positivo e a esquerda é negativo. Eu estudei o sinal das duas funções. Para que eu fiz isso? Repare só. Aqui, do jeito que está, eu não tenho como afirmar para você, ninguém é gênio, ninguém adivinha nada, ninguém aqui é um gênio da lâmpada do Aladim, né? Ninguém sabe dizer de cara onde é que isso aqui é positivo, onde é que isso é negativo, onde é que isso é positivo, onde é que isso é negativo, só olhando assim. Então a gente faz o estudo do sinal, por quê? Porque na multiplicação a gente sabe que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos com mais dá menos. Aquele joguinho de sinal que a gente aprende lá no maternal. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Porque agora que eu sei os sinais de cada função, onde cada um funciona aqui, é só eu multiplicar, fazer a multiplicação e observar aqui no resultado onde que esses resultados vão ser menores do que zero, ou seja, negativos, todos negativos. Beleza, vou fazer o seguinte, desce essas raízes para cá, com suas respectivas bolinhas, e agora
faz a operação que está aqui, a multiplicação dos sinais. Mais com mais, dá mais. Menos com mais, dá menos. Menos com menos, dá mais. Eu estou procurando os valores menores do que zero, ou seja, os valores negativos. Estão aqui? Não. Estão aqui? Não. Eles estão, ó, aqui no meio. Então, a solução para essa inequação produto seria todos os valores de x pertencentes aos números reais, tal que o x ele se encontra entre 0 e 2. Logo, a gente pode colocar aqui, ó, o x ele é menor do que 2, mas ele é maior do que 0. Então, e aí, ó, lembrar que ele pode ser igual. Certinho? Então, essa é a maneira com que a gente resolve aqui a inequação produto. De maneira análoga, eu queria apresentar para vocês a inequação quociente, que é essa daqui, ó. Eu estou perguntando onde é que a divisão dessas duas funções é maior do que zero. E aí, não tem para onde correr. A gente vai ter que estudar o sinal dessa, fazer a divisão dos sinais e observar onde é que os sinais são positivos, já que eu estou perguntando onde é que é maior do que zero. Sinal positivo, todo mundo mais. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para estudar o sinal dessa de cima, eu preciso saber a raiz. Então, para saber a raiz, é só igualar ela a zero. O resultado aqui vai dar x igual a menos 3. A gente vem na reta, marca o menos 3 com bolinha fechada, porque essa solução pode ser igual a zero. A raiz é onde a função é zero. Então, eu vou aqui no menos 3. A reta é crescente, então vou passar a reta crescendo aqui. E vou colocar os sinais, como a gente já viu. Agora eu vou estudar o sinal da equação de baixo, do denominador de uma função. Só que com um pouco de atenção. Repare só. Eu vou igualar 4x a zero. A solução dessa equação dá zero. Significa que zero é a raiz dessa função do denominador aqui. E a raiz é onde a função é zero. Assume o valor zero. Minha gente, o denominador de uma função pode ser zero? Jamais não. Então, quando a gente vier para a reta aqui, ó, a gente vai ter que colocar a solução com a bolinha aberta. Porque esse valor zero, como raiz dessa função no denominador, não é plausível, porque zero não pode estar no denominador. Bem, a reta é crescente, a gente vem aqui desenhar a reta crescendo, em cima é positivo, embaixo é negativo. Agora não tem para onde correr. A gente desenha as retas que a gente já estudou com seus respectivos sinais e uma terceira reta para poder fazer a divisão desses sinais aqui. Então vamos lá colocar de maneira realística aqui, ó. O menos 3 está mais para aqui para a esquerda, a bolinha lá está fechada. Tudo bem o numerador de uma função, de uma fração, desculpa, ser zero, o que não pode é o denominador. Então, se eu botar menos 3 como raiz, esse numerador aqui vai ser zero e tudo bem com isso. Vamos lá. A direita é positivo, a esquerda é negativo. Lembre que esses valores positivos e negativos são os valores do gráfico da função, né? Os valores de y acima e abaixo do eixo x. Não são valores de x que são positivos aqui não, ou negativos aqui, tá? São os valores de y, os valores do gráfico da função acima e abaixo do eixo x, que é essa reta que a gente desenha aqui. Bem, colocando na segunda reta aqui, a gente vai ter uma bolinha aberta do zero. A direita é positivo, a esquerda é negativo. E agora a gente desce aqui esses valores com suas respectivas bolinhas. E agora a gente faz o estudo do sinal. Ó. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E eu quero saber, ó, onde que essa função é maior do que zero, ou seja, onde é que é positiva. Então ela vai ser para esses valores aqui, ou ela vai ser para esses valores aqui. Observe que eu falei ou. Então minha solução, todos os valores de x pertencentes aos números reais, tal que o x ele é menor, bolinha fechada, ó, ou igual a menos 3, ou o x ele vai ser maior do que zero. Observe que esse ou não pode ser i,
Porque não existe um número está aqui nesse intervalo e está aqui nesse intervalo. O i significa ser ao mesmo tempo um e outro, simultâneo, de maneira simultânea. Então não existe o número ser menor do que menos 3 e maior do que zero. Ou ele é menor do que menos 3 ou ele vai ser maior do que zero. Entenda que ele vai ter que ser uma das coisas. Como a solução está nas duas partes, a gente põe o ou, porque o ou é inclusão, a gente está incluindo aqui as duas soluções. Então, o estudo do sinal de função do primeiro grau, tá, de inequações, é basicamente esse, quando aparece uma inequação produto ou uma inequação quociente, que é justamente essa que a gente está estudando aqui. Tá? Qualquer dúvida que você ficar com isso, com relação a isso, você pode mandar um direct para mim, falar nos comentários, qualquer coisa que a gente resolve na mesma hora. Beleza? Vamos continuar agora na próxima aula com o último exemplo e o exercício do Enem que eu prometi.